Vamos para a nossa última aula, crianças. Oi, crianças! Estamos indo para a nossa última aula, que é a aula de ciências, tá? E nós vamos falar sobre os seres vivos. Quem está lembrado aí que nós já falamos? Os seres vivos são aqueles seres que o quê? Que nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem, né? E tem aqueles elementos não vivos na natureza, que são o quê? Pedras, areias, vento, tijolo, água. Tudo isso são elementos não vivos, porque eles não crescem, eles não se reproduzem e eles não morrem, né? Então, somente que são considerados e que são seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem, né? Nós, humanos, somos seres vivos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e os ambientes que eles vivem, porque os seres vivos vivem em ambientes diferentes. Tem seres vivos que vivem na terra, tem outros que vivem na água, tem outros que vivem nos dois lugares, na terra e na água, e tem outros que vivem no ar. Então, isso, de qual forma que a gente classifica? Por exemplo, um ser vivo que vive na terra e na água. Pensem aí. Tem um ser vivo que começa lá na água, depois, quando ele se transforma, ele cresce, ele vem para a terra. O sapo, né? O sapo é um ser vivo que faz dessa forma. Ele nasce lá na água com os ovinhos, vira girino, passa por uma transformação. Quando ele fica adulto, ele vem para a terra. Nós temos ser vivo que vive somente na água, que é o caso dos peixes, né? Eles vivem somente na água. Se eles virem para a terra, eles morrem, porque falta oxigênio e eles não podem respirar. Temos seres vivos que vivem só na terra. Lembra ontem quando vocês fizeram o cachorrinho? Então, o cachorrinho é um exemplo de um ser vivo que vive só na terra. Ele não vive na água. Então, esses são exemplos de seres vivos que vivem em ambientes que a gente chama quem vive na terra, terrestre. Quem vive na água, aquático. E os ambientes que vivem no os seres vivos que vivem no ar? Nós temos as plantas, né? Algumas plantas que a gente chama trepadeiras, porque elas, né, precisam de outras plantas para viver, né, no ar, que são chamados seres vivos aéreos, né? Ou plantas aéreas. Então, temos terrestre, aquático e aéreo. Muito bem. Se vocês observarem bem esses ambientes, vocês vão perceber que tem diferença muito grande. Por exemplo, o deserto é um lugar que não tem planta, que não tem água, né? Aliás, tem planta, mas umas plantas bem poucas e são plantas características de lá. Quem é que pode viver no deserto? Com muito pouca água e vivendo num calor muito grande? Os camelos, os dromedários, todos eles podem viver no deserto, né? Tem alguns outros animais que vivem numa temperatura muito fria, diferente dos camelos. Os camelos vivem numa temperatura muito alta, muito quente. E tem alguns que vivem numa temperatura muito baixa, muito frio, frio mesmo. Que são quem? Os pinguins, né? Eles vivem num frio muito grande. Quem mais? Os ursos polares, né? Então, vocês percebem a diferença entre uma temperatura e outra. Um muito quente, outro muito frio, né? Muito bem. Eu vou deixar um outro vídeo falando sobre isso mais detalhadamente para vocês poderem fazer as atividades do livro, tá bom? Tchau, crianças. Até amanhã. Agora nós vamos ver os ambientes que os seres vivos vivem. Esse primeiro ambiente é o deserto. É um lugar muito quente, não tem quase nenhuma vegetação, mas lá vivem alguns animais muito resistentes, como é o caso do camelo que eu falei anteriormente, tá? Essa é a floresta tropical. É uma floresta onde a vegetação nós temos água, plantas grandes,
plantas pequenas. E os animais que vivem lá também são animais bem variados, tipo onça, né? Tigre, animais pequenos, animais grandes. Agora vamos ver o mar. O mar é um ambiente muito grande, né? Que são os oceanos, e lá vivem vários animais aquáticos. Nós temos tartaruga, leão marinho, nós temos tubarão, peixes de várias espécies. Agora nas geleiras. Nas geleiras tem animais também que vivem, que é um lugar muito frio, né? Diferente do deserto, que é muito quente. Então, nas geleiras vivem os pinguins, os ursos polares, né? Já na savana vivem os animais de grande portes, né? Aqueles animais bem grandes, elefantes, girafas, né? Antas, e vivem em famílias, né? É um lugar também onde o clima é bem seco, né? Mas tem uma vegetação rasteira, né? Bem baixinha e bem seco mesmo. Agora nós vamos ver um outro tipo de floresta. Essa floresta aqui é diferente da outra porque essa tem uma vegetação não tão muito extensa, né? Tem árvores também de vários portes, né? Grandes e pequenas, e vivem também muitos animais nela. Agora, crianças, no livro de vocês, na página 370, eu quero que vocês façam a leitura junto comigo, tá? Os seres vivos e o ambiente. O ambiente é o local onde eles moram, né? É como se fosse a casa deles. Observe as fotos e veja alguns tipos de seres vivos e ambientes. Aí vocês têm o mar, a tartaruga marinha, tem a floresta, tem as geleiras, tem um pinguim, tem o deserto, tem a savana, uma família de elefantes e tem a floresta tropical. Mas agora eu quero que vocês façam uma atividade no caderno. Eu quero que vocês encontrem fotos de animais e digam onde eles vivem, qual é o ambiente que eles vivem. Então, vocês vão procurar a imagem do animal, vai colar essa imagem e depois na frente vocês vão dizer: é um animal tigre, vive na savana. O peixe vive no mar. Vocês vão encontrar 6 tipos de animais e em 6 tipos de ambientes diferentes que eles vivem, tá bom? Vão fazer isso no caderno de ciências.